Fala pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Nós estamos aqui para dar continuidade ao Expondo as Escrituras, esse quadro que nós iniciamos aí mais ou menos em fevereiro, né? E nós demos uma pausa aí, não só nesse quadro, mas em todos os outros vídeos. Nós estávamos aí com um pouco de tempo para poder realizar as gravações e por conta disso a gente teve que dar aí algumas paradas, mas graças a Deus, pelas misericórdias de Deus, nós conseguimos aí retornar com as nossas gravações. Esse aqui é um projeto que Deus colocou em nosso coração e que nós não vamos abandonar. É claro que nós vamos sempre ter o maior cuidado para entregar o melhor para vocês, certo? Não só em relação a conteúdo, mas em relação à qualidade. Falei nos últimos vídeos, né? Se vocês perceberam, o nosso áudio está melhor, a nossa iluminação está melhor, a qualidade da nossa imagem está melhor, e tudo isso nós estamos fazendo com o objetivo de que você possa receber o melhor aí na sua casa. E como aqueles que ainda não sabem, Gabriel vai colocar no card aqui, certo? Os nossos primeiros vídeos a respeito desse quadro aqui, o Expondo as Escrituras. Esse quadro onde nós temos como objetivo principal expor alguns textos bíblicos. E o texto que nós vamos iniciar esse quadro, né, que nós iniciamos esse quadro, na verdade, é Mateus capítulo de número 5. Nós temos o objetivo de expor todo o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Se você gosta, né, de estudar um pouquinho a Bíblia, vem com a gente, cola com a gente aqui, porque o nosso objetivo é que, pelo menos a cada 15 dias, aos domingos, esses vídeos aqui, eles vão para o ar, né? Se Deus assim nos der misericórdia. Então, nós já falamos um pouquinho sobre uma pequena introdução, na verdade, né, a respeito do Sermão do Monte, falamos sobre as bem-aventuranças, e nós vamos entrar hoje na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados pobres em espírito. Mateus capítulo de número 5, estou pescando aqui pelo computador, tá? Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vamos lá. Nessa primeira bem-aventurança, nós precisamos pontuar algumas coisas antes de nós entendermos o que é que ela significa. Em primeiro lugar, quando nós falamos bem-aventurado, e aí você pode olhar no nosso último vídeo aí das bem-aventuranças, certo? Você vai ver uma pequena introdução sobre o que significa ser bem-aventurado. Mas, só para dar uma refrescada, quando nós falamos bem-aventurado, nós estamos falando de uma completude, de uma felicidade que está além dos fatores externos, dos fatores terrenos. Então, a nossa bem-aventurança, a nossa felicidade, ela não está nas coisas terrenas, ela não está naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos, mas ela está em Deus, em Cristo. Ele é a nossa felicidade, Ele é a nossa completude, é Ele que nos torna bem-aventurados. Então, quando o texto vai dizer assim, bem-aventurados pobres em espírito, nós precisamos pontuar alguma coisa aí para conseguir compreender. Em primeiro lugar, eu vou usar aqui a metodologia que normalmente o pastor Hernandes Dias Lopes usa nas suas exposições, certo? Eu não estou me comparando a Hernandes, tá? Meu Deus do céu, tem ideia, chegou lá onde. Mas nós precisamos entender, primeiramente, o que não é ser pobre em espírito, tá? Algumas pessoas confundem esse texto de Mateus 5, confundem a interpretação do texto com o texto correlato de Lucas, onde ele vai tratar ele vai pontuar algumas bem-aventuranças e ele vai falar sobre essa. Onde o texto de Lucas vai dizer assim, bem-aventurados os pobres. No texto de Lucas não tem essa referência a ser pobre em espírito, mas apenas a ser pobre. E é por isso que existem alguns erros interpretativos dentro desse texto, porque algumas pessoas afirmam que o que Jesus estava querendo dizer é que para ser feliz você tem que ser pobre. Tá? E essa interpretação, infelizmente, foi a interpretação que perdurou por muito tempo, né? A igreja, por muito tempo, usou essa linguagem, tá? Essa interpretação errada, para poder tirar dos pobres, né? Das pessoas que já eram pobres, e elas tiravam dessas pessoas um pouco que aquelas pessoas tinham, e com isso estavam enriquecendo a igreja, né? Então, durante esse período, a igreja, por muito tempo, pregou e ensinou de que, para você alcançar o reino dos céus, você precisa ser pobre. Então, tudo aquilo que você tem, você precisa doar para a igreja, né? O certo deveria ser doar para os pobres, né? Mas doar para a igreja, né? Só daí você já observa já a questão da falha aí nesse erro que a igreja cometia, né? Então, ele tirava das pessoas que tinham e eles tinham que dar para a igreja. Às vezes até aquilo que as pessoas quase não tinham, elas davam para a igreja. Então, nós precisamos entender que Jesus não estava falando de pobreza material, tá? Em momento nenhum, tá? Jesus vai afirmar que para se alcançar o céu você precisava ser pobre. Muitas pessoas usam esse texto, usam também a parábola do jovem rico, né?
onde no final da parábola Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, para afirmarem, né, para criarem uma doutrina, uma falsa doutrina, de que as pessoas que são ricas, elas não podem alcançar o céu por causa das suas riquezas. Tá? Existem vários textos que vão falar sobre a questão da riqueza, né? Eu citei essa parábola do jovem rico, o próprio Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro, tá? Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, né? Raiz de todos os males. Então observe que o problema não está em ter, né? Mas o problema está em você colocar, né? Você aplicar nessas riquezas o seu amor, o seu coração. A própria palavra vai dizer que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro está nos bens materiais, então automaticamente você se torna uma pessoa avarenta, você vai amar mais o dinheiro do que a Deus, você vai deixar de ajudar as outras pessoas e o seu foco vai ser no dinheiro. Tá deixando claro que isso não é regra. Tá? Existem pessoas ricas que serviram, né, a Deus, que serviram a Jesus na época ainda de Jesus, na época dos apóstolos, que ajudaram os apóstolos, né? Se a gente vai para o Antigo Testamento, nós vamos observar que os homens de Deus, eles eram homens prósperos, né? Então, esse texto não pode ser usado, nós não queremos usar ele como uma fundamentação para a pobreza, para a miséria, né? Uma teologia contra a riqueza. O problema não está em você ser rico. O problema está em você fazer da riqueza o seu Deus. Então esse aí é o grande problema. Então esse texto não fala sobre isso, tá? Não fala. Nós não podemos usar esse texto com base para dizer que a pobreza é algo que Deus quer, que é algo que Deus, vamos dizer assim, ama e que Deus quer que os seus filhos sejam. Em momento nenhum, tá? Nada no texto consegue, na verdade, né, nos dar respaldo para isso. Então, fora de questão. E já que nós pontuamos aquilo que o texto não é, nós precisamos abordar aquilo que o texto é. Então, quando nós falamos de pobreza de espírito, o que isso significa dizer? Ser pobre de espírito, essa pobreza espiritual, está muito relacionada com todo o contexto do texto das bem-aventuranças, tá? As bem-aventuranças estão dentro do contexto de uma instauração do reino de Deus, né, que está sendo instaurado. E um reino, ele precisa ter os seus súditos. E para fazer parte desse reino, um súdito de um reino, ele precisa possuir algumas características, tá? Deixando claro que as bem-aventuranças não é um código de ética, não é um código de regras que precisam ser seguidas, mas elas são características que precisam e devem estar presentes nos moradores, nos súditos desse reino. E quando fala de pobreza de espírito, está relacionado com você compreender, você entender, você saber quem você é. Que espiritualmente, tá? E aqui quando nós falamos espiritualmente, nós estamos falando baseado no sentido de que você sozinho não consegue alcançar nada. Você é pobre não no sentido de que você não tem, mas no sentido de que você não consegue sozinho. É você reconhecer a sua pequenez, é você reconhecer que você precisa do auxílio do Espírito Santo, que você precisa de um auxílio para conseguir chegar lá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que não há ninguém que busque a Deus. Ninguém busca a Deus. Porque pelas nossas próprias forças, pela nossa própria vontade, nós vamos viver eternamente afastados de Deus. É tanto que o próprio Jesus, no Evangelho de João, ele vai deixar registrado que não foi vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Então observe que parte de Deus, parte de Cristo nos resgatar, nos escolher, nos trazer para perto dele. Então, esse trazer parte de Cristo e o alcance daquilo que nós precisamos alcançar não se dá baseado nas nossas forças. Nós não conseguimos alcançar nada baseado nas nossas forças. O que nós conseguimos alcançar é baseado nos méritos de Cristo e com o auxílio do Espírito Santo. Então isso precisa ficar bem claro. Quando nós deixamos isso claro, nós entendemos o quanto aquilo que nós não somos, né? Então isso precisa ficar bem alinhado, isso precisa ficar bem definido, porque quando nós definimos aquilo que nós não somos, nós conseguimos evidenciar a próxima bem-aventurança. E você vai observar que quando nós começarmos a expor as bem-aventuranças, você vai perceber que as bem-aventuranças, elas têm uma relação uma com a outra.
Então, por que a primeira bem-aventurança é ser pobre em espírito? É reconhecer que você não é nada. Porque a partir do momento que você reconhece que você não é nada, que você precisa do auxílio do Espírito Santo, isso aí é a base para que você consiga desenvolver as outras bem-aventuranças. E é isso que nós precisamos entender, que enquanto você não é pobre em espírito, você não consegue chorar, você não consegue ser misericordioso, você não consegue ter fome e sede de justiça, você não consegue ser pacífico e você não vai conseguir sofrer calúnia e difamação por causa do nome de Cristo. Então perceba que o ato de você ser pobre em espírito é a base, é aquilo que vai lhe dar força para você desenvolver as outras bem-aventuranças, deixando claro que esse desenvolvimento acontece com o auxílio, com a ajuda do Espírito Santo. E para fechar, para você compreender, existe uma história da Bíblia, tá? Ainda no Novo Testamento, de duas pessoas que sobem ao templo para orar. Um é o publicano e o outro é o fariseu. O fariseu era aquelas pessoas que ensinavam a respeito da palavra de Deus, enquanto o publicano era um judeu que trabalhava para o império cobrando impostos. E o publicano ele era uma pessoa que era extremamente odiada por fazer isso, né, por cobrar impostos dos seus irmãos. Então, os dois sobem ao templo. Enquanto o fariseu chega lá, o publicano fica um pouco mais afastado. E a oração do fariseu é bater no peito e dizer: Senhor, eu dou dízimo, eu ajudo os pobres, eu oro, eu jejuo, eu faço, eu posso, eu sou o melhor de todos. E o mais interessante na oração do fariseu é que ele finaliza, né, a sua oração dizendo assim: Senhor, eu não sou que nem esse publicano, esse miserável. Eu não sou que nem ele, pecador. Eu sou melhor que ele. Enquanto o publicano, de cabeça baixa, ele bate no peito e diz assim: Senhor, eu não sou digno nem de estar na tua presença. Eu não sou digno nem de estar aqui. Eu não consigo nem levantar os meus olhos para olhar para o templo, porque eu não sou digno, não sou merecedor. Eu sou falho, sou pobre, cego e nu. E Jesus vai concluir essa história dizendo assim, que daqueles dois que desceram, apenas um teve a sua oração ouvida. E foi com certeza o publicano. Porque ele reconhecia, ele era um exemplo claro de uma pessoa pobre em espírito. Que Deus possa abençoar a sua vida e que essa palavra ela possa fazer morada no seu coração, que você possa olhar para a sua vida e tentar identificar: será que eu sou uma pessoa pobre em espírito? Será que eu sou uma pessoa que eu reconheço que eu não consigo fazer nada? Que eu não tenho mérito próprio naquilo que eu estou fazendo, mas que tudo aquilo que está e que acontece na minha vida é obra do Espírito Santo? Que você possa refletir e que você possa olhar para a sua vida com um olhar diferente, porque é isso que Deus espera de nós. Então, se você ficou até aqui, você já sabe o que é que tem que fazer. Deixe seu comentário aí embaixo, o que é que você achou sobre essa bem-aventurança, né? Será que isso tirou alguma dúvida sua? Será que ainda ficou alguma dúvida com relação a esse texto? Então, deixe os seus comentários aí embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Clica no sininho aqui, ativa as notificações, porque isso é muito importante para que você possa receber todos os nossos vídeos sempre que eles saírem aqui. E esse Expondo as Escrituras vai sair sempre aos domingos, a cada 15 dias, às 9 horas da manhã. Então, fica ligado aí, porque daqui a 15 dias sai a próxima bem-aventurança. Valeu, pessoal!